Bom, meu povo, vamos à oitava questão da UES 2026.1, específica de matemática, fase 2. Bom, a oitava questão é mais uma questão de números complexos, tá bom? Eu montei aqui, já fiz ela porque senão eu ia passar um tempinho desenhando e tal. E como é pra tentar ser didático um pouquinho, né? Então eu quero desenhar direitinho, tá? Mas durante a prova, assim, se eu fosse fazer, eu só ficaria pensando, ia rabiscar rapidão e tal. E não ia ficar bom, não. Considere o plano com o sistema de coordenadas cartesianas usual, usando o centímetro como unidade de comprimento, identificando o número complexo A mais IB com o par AB, a medida da área em centímetros quadrados do triângulo, cujos vértices são a origem do sistema de coordenadas e os pontos identificados como as raízes da equação de z ao quadrado menos 6z mais 14 igual a 0 é igual a. Bom, primeiro, se você nunca viu um número complexo na sua vida, a questão ela te dá uma dica, né, de como você vai identificar um número complexo no plano cartesiano. Bom, ele diz o seguinte: identificando o número complexo A mais IB, ou seja, a gente tem um número complexo A mais IB, essa parte aqui sendo a parte real, certo? É um número real. E essa parte aqui toda sendo um número imaginário. B é um número real, porém é acompanhado do I, que é a unidade do número imaginário, que é a raiz de menos 1, né? Essa expressão toda é a parte imaginária, certo? Essa parte aqui é a parte real e essa aqui é a parte imaginária do número, tá bom? Enfim, continuando. Aí ele diz, representando, identificando no número complexo A mais IB com o par AB. Então, o que você toma? Se você sabe que no plano cartesiano a gente identifica os pontos como x, y, x é a coordenada do eixo x e y a coordenada do eixo y. A partir do momento que ele diz AB, então você vai usar o eixo x para identificar o A e o eixo y para identificar o B, certo? É exatamente isso que eu fiz. Aqui está o eixo, e é exatamente assim que acontece, né? O eixo o eixo x, para identificar um número complexo, é o eixo dos números reais, certo? É o eixo real, é o eixo da parte real do número z, certo? A gente tem o número complexo z, ele é A mais IB. A gente vai colocar no eixo dos reais o valor de A, e a gente vai colocar no eixo dos imaginários o valor de B, certo? O eixo x é o eixo dos reais, o eixo y é o eixo dos imaginários, tá bom? Bom, continuando. Então, se eu quiser identificar, por exemplo, um número 3 mais 2i, então no eixo x vai valer 3 e no eixo y vai valer 2, certo? Esse tipo um ponto aqui, aí um ponto aqui, vou fazer assim e tal, vai ficar assim, entendeu? Bom, se não entendeu, mais pra frente vai dar pra entender, certo? Porque tem exatamente isso que a gente vai ter que fazer. Bom, aí ele pede a área do triângulo formado pelos três vértices pelos três vértices que ele dá, né? O primeiro vértice se encontra na origem, certo? Então o primeiro vértice é esse daqui. O segundo vértice são as duas raízes da equação de z ao quadrado menos 6z mais 14 igual a 0. Bom, como é que a gente resolve isso? Z ao quadrado menos 6z mais 14 igual a 0 é uma equação de segundo grau nos complexos, mas é uma equação de segundo grau. Então a gente resolve do jeito usual da equação de segundo grau. Então, z ao quadrado menos 6z mais 14 igual a 0, certo? A gente identifica que o A é 1, o B é menos 6 e o C é 14, certo? Aí a gente tem o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, ou seja, menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 14, certo? Aí a gente tem 36 menos 56, delta igual a menos 20. O delta deu menos 20, então como é que a gente faz? A gente não faz, certo? Não, a gente está nos complexos. Nos complexos isso aqui tem solução, certo? Quando o delta está negativo, a gente não tem solução nos reais, mas a gente está nos complexos. Vamos lá. Bom, vamos encontrar aqui as raízes, certo? Z
geralmente a gente tenta encontrar as raízes de x, né? Só que como a gente está em função de z aqui, ó, então a gente coloca z é igual, mais ou menos, z é igual, menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, certo? Então, no caso, menos 6, mais ou menos a raiz de menos 20 sobre 2 vezes 1, certo? Menos com menos é mais, aí 1 vezes 6, 6. Então, menos 6 é 6, mais ou menos a raiz de menos 20. Seguinte, vamos destrinchar aqui embaixo. Raiz de menos 20, certo? O que a gente pode tomar? O que a gente pode modelar daqui? Raiz de menos 20 a gente pode separar assim, ó, igual a raiz de menos 1 vezes 20, não é assim? Posso, né? Menos 1 vezes 20, menos 20, certo? Bom, como isso aqui é uma multiplicação, então eu posso repartir as raízes, certo? Distribuir as raízes, vai ficar raiz de menos 1 vezes raiz de 20, certo? Show! Aí o que acontece? Raiz de menos 1 é i, então vai ficar raiz de 20i, certo? Pronto. Agora, fatorando 20, para a gente descobrir como é que a gente pode tirar esse 20, diminuir, simplificar essa raiz, a gente pode fazer por 2 aqui, vai dar 10, por 2 vai dar 5, por 5 vai dar 1, 2 ao quadrado vezes 5. Então vamos substituir, vai ficar raiz de 20, o 20 é raiz de 2 ao quadrado vezes 5i, não é assim? Aí, como está multiplicando aqui, eu posso cortar esse 2 com esse 2, tirar ele da raiz, vai ficar 2 raiz de 5i, que é o que a gente tem aqui, tá bom? 2 raiz de 5i, certo? Bom, continuando. 6 mais ou menos 2 raiz de 5i sobre 2, certo? Aí eu dei uma simplificada mais ainda. Eu peguei o denominador, certo? O 2 e distribuir, né? Numa soma com denominadores iguais. Até porque 6 dividido por 2, mais ou menos 2 raiz de 5i dividido por 2, na soma, né, a gente repete esse daqui e soma em cima, que é exatamente o que acontece aqui, né? Então eu só voltei, certo? Voltei no que é feito usualmente. Aí eu fiz a conta, 6 dividido por 2 é 3, mais ou menos 2 raiz de 5i dividido por 2, esse 2 vai cortar com isso aqui, vai ficar 3 mais ou menos raiz de 5i, certo? Deixa eu só fazer aqui, cortar aqui com aqui, aqui vai ficar z igual 3 mais ou menos a raiz de 5i, certo? Aí vamos lá, z1 é 3 mais raiz de 5i e z2 é 3 menos raiz de 5i, tá bom? Bom, raiz de 5 é 2,23 por aí, tá bom? Como é que a gente identifica esses dois pontos? Isso aqui são pontos, certo? Os números complexos, a gente consegue identificar eles no plano complexo, certo? Quando a gente trabalha um plano cartesiano que envolve números complexos, a gente trabalha com plano complexo. Ou seja, vamos lá, como é que a gente vai identificar esses números complexos no plano cartesiano? Bom, deixa eu só tirar essas linhas aqui. Bom, a coordenada x, entre aspas, vai ser a parte real, certo? Ou seja, a parte que não está junto do i. Ou seja, a coordenada do x, entre aspas, vai ser o 3, certo? Então a gente marca aqui 3. Aqui o 3 aqui, ó, certo? Pronto. E a coordenada em i vai ser raiz de 5. No caso, mais raiz de 5. Então é positivo aqui em cima, certo? Aí a gente vai ligar, né? Porque a gente tem as coordenadas. Juntando as coordenadas, né, a gente vai ter o ponto, certo? E tá aqui o ponto do Z1, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa para o Z2. O Z2 é 3, só que menos raiz de 5i. Então vai ser o mesmo 3, só que com menos raiz de 5i, tá bom? Menos raiz de 5i. Ou, menos raiz de 5 no caso, né? Porque aqui a gente está falando da parte imaginária. A parte imaginária é o númerozinho que acompanha o i, certo? Que aqui já é o eixo dos imaginários. Ou seja, o número que tiver aí já está ligado aí a i, tá bom? Então vai ficar menos raiz de 5, certo? Identificamos o ponto e esse daqui é o ponto do Z2, certo? Identificamos isso através de vetores, tá bom? Então, daqui até aqui é o número complexo. A gente também consegue identificar através
do tamanho dessa reta aí, tá bom? Bom, continuando, aí ele pede o seguinte, qual é a área do triângulo, né, formado pelos vértices que são o eixo a origem do plano cartesiano, o Z1 e o Z2. Então o que eu fiz? Liguei os 3 pontos, certo? Esse daqui já está previamente ligado, mas, né, entenda como se tivesse ligado, tá bom? Aí eu fiz o que? Eu fiz o cálculo da área do triângulo, né? Que é a área, ela é base, certo? Base. No caso eu usei isso aqui como base, certo? Por quê? Porque a altura é a linha que liga o vértice mais alto do triângulo e desce perpendicular com a base, certo? Em 90 graus, né? Perpendicular já é 90 graus, certo? Então, essa reta aqui parte do ponto mais alto do triângulo e desce fazendo 90 graus com a base é a altura. Então, a distância daqui para cá é 3, certo? Como indica aqui, tá bom? Então, é base, que é raiz de 5. Daqui para cá é raiz de 5, né? E daqui para cá também é raiz de 5, só que negativo, né? Mas eu não vou somar porque a gente quer saber área e não existe medida negativa, certo? Então vamos lá. É base, no caso é 2 raiz de 5. É raiz de 5 mais raiz de 5, 2 raiz de 5, né? Vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Esse 2 vai cortar com esse 2. E a área vai ser 3 raiz de 5. Resposta do item C. Show de bola. Espero que tenha entendido de verdade mesmo. Valeu!